quarto ano, moças e rapazes, meninos e meninas do quarto ano, meu bom dia a cada um de vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz, né? Estejam alegres, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, tá certo? E aí, hoje você está feliz? Você está alegre? Você está disposta? Acordou com um pouco de preguiça? Deixa essa preguiça de lado, certo? Manda ela passear, manda ela dar uma volta, sem hora para voltar. Diz assim, olha, tu vai dar uma volta, esquece a hora e fica por lá se divertindo na preguiça. Precisa você voltar para me atrapalhar, tá certo? Porque a gente precisa de ter de disposição para a gente começar o nosso dia. Não pode ficar, ai isso, ai aquilo, não. Tá certo? A gente precisa de disposição. A gente precisa de estar bem, estar alegre para poder começar o nosso dia, na verdade. É sim. E eu quero aqui convidar você hoje, tá certo? Para a gente fazer o quê? Nesta quinta-feira, né, na nossa aula de história, a gente rezar. Vamos começar o nosso dia rezando, agradecendo. Então eu convido você a juntar a sua mãozinha, tá certo? E junto comigo você rezar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então que você tenha um dia abençoado, um dia cheio de graças, e será. Bom? Então, eu convido você a pegar o seu módulo 4, que nós já estamos no módulo 4 da nossa disciplina de História, tá certo? E junto comigo fazemos a correção. A gente viu na semana passada, a gente falou sobre a imprensa ilustrada, não é? Que era essa imprensa ilustrada, a revista ilustrada, a imprensa e o fim da escravidão, né? O que foi que elas ocorreram com elas, né, que ocorreu esse fim da escravidão, a imprensa e a república no Brasil, né, e passei uma atividade da página 248, que nós iremos fazer a correção agora, tá certo? Então, de casa foi fácil, porque vocês só fizeram esta páginazinha, certo? Então, vamos aqui, ó, a nossa página 248, na questão 1, né, ele pede apenas para a gente circular os meios de comunicação que fazem parte da imprensa, né? Nós temos aí seis imagens. Dessas 6 imagens, quais fazem parte, né, da imprensa, né? Vamos aqui. O jornal faz parte da imprensa? Sim, então você vai ser o jornal. Revistas, faz parte da imprensa? Sim, revistas. Livros? Não. Telefone? Não. Rádio? Sim. E cartas? Não. Tá certo? Então você vai circular apenas 3: jornal, revista e rádio. Certo? Jornal, revista e rádio. Muito bem. Na segunda, você iria associar o nome dos primeiros jornais que circularam no Brasil às suas respectivas descrições. Então, vamos ver aqui. Correio Brasiliense, qual era? Era o jornal impresso na Inglaterra, que chegava ao Brasil de forma clandestina e trazia diversas notícias sobre política, economia e cultura. E Gazeta do Rio de Janeiro, publicação oficial do governo português, impressa no Brasil, que publicava notícias oficiais e ligadas principalmente à família real. Então é só você fazer X, certo? E na terceira,
como os jornais abolicionistas contribuíram para o fim da escravidão no Brasil. Então você vai e coloca aí, ó. Eles ajudaram, terceira questão, né? Ó. Eles ajudaram a divulgar. Eles ajudaram a divulgar ideias contrárias à escravidão, denunciando a violência e a injustiça praticadas nesse regime, certo? Praticadas nesse regime. Bom, então essa daí é a terceira questão, quando pergunta como os jornais abolicionistas contribuíram para o fim da escravidão no Brasil. Então, se você não fez, você agora faz. Se você fez e acha que não está, sua resposta não está tendo sentido, você apaga, pode fazer essa, certo? Eles ajudaram a divulgar ideias contrárias à escravidão, denunciando a violência e a injustiça praticadas nesse regime, certo? Então, eles faziam isso, eles divulgavam, né, tudo que era contrário à escravidão, que é para as pessoas poderem ficar sabendo, tá certo? Isso foi a nossa correção, só apenas essa página. E agora a gente vai falar, certo, de a imprensa feminina, as mulheres na revista e a imprensa operária, né? Que fala cada tópicozinho desse, que diz cada tópicozinho desse. Então, convida você aí na sua página 249, certo? Do módulo 4, onde diz o seguinte, ó. Em meados do século XIX, foram criados os primeiros jornais e revistas que contavam com mulheres na elaboração de seus conteúdos. Já pensou aí? Mulheres que faziam, né, que elaboravam os conteúdos desses jornais, né, e revistas, certo? Assim, alguns desses meios de comunicação passaram a defender uma participação mais ativa das mulheres na sociedade brasileira, né? Eles passaram a defender, né, a participação de algumas mulheres, né, na sociedade brasileira. O Jornal das Senhoras, olha só como era conhecido, o Jornal das Senhoras. O Jornal das Senhoras, por exemplo, defendiam uma educação igualitária para mulheres e homens, já que nesse período era comum que as mulheres tivessem pouco ou nenhum acesso à educação. Então, com esse jornal, olha só, Jornal das Senhoras fez abrir muitas mentes para as pessoas que achavam que só os homens eram que podiam algumas coisas e as mulheres não, né? Então aí elas conseguiram mostrar, através da inteligência dela, do compromisso, que as mulheres podem sim fazer muitas coisas iguais aos homens, certo? Ocupar muitos cargos, serem reconhecidas. Ao longo dos anos, aos poucos, o número de revistas e jornais que defendiam as causas femininas cresceu, certo? Foram aumentando, cada vez foram aumentando, porque elas defendiam as causas femininas. Esses meios de comunicação foram essenciais para que as mulheres conquistassem direitos que antes eram garantidos apenas aos homens, como direito ao voto, que passou a se estender às mulheres apenas na década de 1930. Então, com isso daí, com essas revistas aí, com esses jornais, o direito das mulheres de votar, né, veio sim a fazer valer. Aconteceu, porque antigamente só quem podia votar, como a gente já sabe,
né, de uma das coisas que só as mulheres, né, só os homens podiam fazer, era votar. As mulheres não podiam, né? Antigamente, somente os homens podiam trabalhar, as mulheres tinham que ser o quê? Donas das suas casas, cuidar dos seus filhos, cuidar de casa, não trabalhavam. Então, muitos desses direitos foram conquistados com o passar dos anos. E a gente vê aqui a imagem, né, essa leitora em 1933, ela feliz ao estar votando, né? Então, olha só, a mobilização, a participação ativa na política e a divulgação de ideias nos meios de comunicação são muito importantes. Contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Se elas não tivessem, né, feito essa questão aí no jornal, de procurar os direitos delas, de mostrar que poderiam ser iguais, será que elas teriam conseguido? Será? Acredito que não, né? Mas conseguiram. E as mulheres na revista, né? As mulheres nas revistas, o que era que elas faziam? Olha só, as revistas brasileiras do início do século XX costumavam tratar dos mais diversos assuntos. Falavam de várias coisas, vários assuntos. Algumas delas traziam sessões especialmente dedicadas ao público feminino, como temas que procuravam exalar a imagem da mulher moderna. No entanto, naquela época era comum que o significado de modernidade feminina estivesse associado à beleza, ao consumo e à vida doméstica. Assim, essas revistas veiculavam mensagens que preparavam as mulheres para o casamento e para a maternidade, além de aconselharem sobre beleza e comportamento. Olha só o que era que tinha nessa revista naquela época, né? Olha aí. Nessa época, a beleza integrava o campo de preocupações médicas e era associada à posse da boa saúde. O casamento e a maternidade eram tratados como pontos culminantes da vida da mulher, ou seja, o ponto mais alto, né? O casamento e a maternidade. Veja a seguir, as mulheres eram representadas em algumas dessas revistas. Então você vê aqui, né, ó, as revistas, as mulheres elas eram representadas, né? E algumas partes da revista mostravam as imagens das mulheres, né? Então nós temos aqui, ó, nas seções femininas eram comuns temas como culinária, casamento, maternidade e moda. Por meio de imagens e frases de impacto, essas páginas determinavam padrões de beleza e de comportamento a serem seguidos. Ao lado da propaganda de chapéus femininos, ou seja, né, elas mostravam também essa parte da questão de embelezamento, como é que a mulher deveria ser, né, deveria se vestir, o que ela deveria usar, né, a questão da moda. Então a revista, né, essa revista aí, ela queria sim muito chamar, né, a atenção das mulheres para essas coisas também, tá certo? Temos aí na página 251, uma revista feminina, que a revista estampava a maternidade como uma missão de todas as mulheres, certo? Então você via aí que ela mostrava. Outra revista estampava também mulheres trajadas com roupas e acessórios de luxo. A imagem dessas mulheres tinha o objetivo de estabelecer um padrão de beleza considerado ideal na época. E a outra, a grande parte da publicidade era dirigida ao público feminino. Essas propagandas geralmente traziam a imagem de uma mulher e associavam seus produtos à beleza, ao conforto, à elegância, à modernidade. Certo? Então aqui nós temos aqui nessa primeira imagem a revista feminina, ao lado da revista O Cruzeiro e essa aqui abaixo, revista Careta. Certo? De que maneira as mulheres eram representadas nas revistas lutadas no século XX? Com padrões de beleza, né? Ou seja, o comportamento da época, elas tinham necessidade de sempre se cuidar, sempre cuidar da sua beleza, né? A questão do casamento, da maternidade, então elas tinham isso daí, certo? E aqui na página 252 a gente vai falar da imprensa operária, né? O que fala essa imprensa operária? O que é essa imprensa operária, tá certo? Olha só, entre o final do século XIX e início do século XX,
houve um grande crescimento de número de indústrias instaladas no Brasil. Porém, nesse período, os trabalhadores não tinham direitos trabalhistas e as condições de trabalho nas fábricas eram péssimas. Insatisfeitos, muitos operários se uniram para reivindicar melhorias, né? Como sempre, quando os trabalhadores eles se sentem prejudicados com alguma coisa, os seus direitos não são respeitados, eles reivindicam, né? Hoje as pessoas reivindicam os seus direitos, mas antigamente também as pessoas, quando elas tiveram maior entendimento, né, do que elas poderiam conseguir, elas reivindicavam sim seus trabalhos, né, seus direitos sim, né? Se estivesse trabalhando de forma injusta, os seus direitos não fossem respeitados, elas reivindicavam. Para divulgar suas ideias e denunciar as péssimas condições de trabalho, o que os operários faziam? Eles criavam diversos jornais. Muitos dos imigrantes que trabalhavam nas fábricas já haviam atuado na luta por direitos trabalhistas em seus países de origem e contribuíram para a organização dos trabalhadores e a criação dos primeiros jornais operários brasileiros, certo? Então, assim, a gente vê aqui um jornal A Classe Operária. Nesse jornal aqui, eles faziam que eles falassem, né? Eles mostrassem que estavam sendo desrespeitados, né, nos seus locais de trabalho. Não estavam realmente cumprindo o que era para ser feito. Então, eles se revoltavam, eles ficavam indignados com a situação e acabavam, né, fazendo com que as suas ideias, os seus pensamentos, a sua indignação fosse colocada no jornal. Durante o século XX, novas invenções passaram a fazer parte do cotidiano da população. Muitas delas foram incorporadas também pela imprensa brasileira, que é o caso de quê? Do rádio e da televisão. A primeira transmissão de rádio em nosso país ocorreu em 1922, olha só. A primeira transmissão de rádio do nosso país ocorreu em 1922, certo? Com sua popularização nas décadas seguintes, o rádio permitiu que milhares de ouvintes acompanhassem notícias de diferentes lugares do país e do mundo. Se antes eles só tinham jornais, as revistas, né, que era para poder se informar das coisas que estavam acontecendo, o rádio abriu um leque maior, né, para todas as pessoas saberem de várias notícias, né? Então a informação ficou mais larga, ficou a favor de muita gente, certo? Já a televisão chegou no Brasil na década de 1950 e ao longo dos anos deu continuidade ao processo de ampliação do acesso à imprensa, tornando-se um dos principais veículos de transmissão de notícias em nosso país. Se o rádio foi importante para poder, né, mostrar para as pessoas a questão das notícias, a televisão se tornou mais importante ainda, né? Então, o rádio e a televisão no Brasil foram fundamentais para propagar as notícias, para ajudar as pessoas nas informações do mundo inteiro, certo? Nas informações do mundo inteiro, os dois, o rádio e a televisão, tá certo? Então, não esqueçam disso. E olha só, o que é que você vai fazer em casa? Em casa, você vai responder a página 253, certo? Em casa, você só vai apenas responder a página 253, que você vai observar e você vai ver esse anúncio, tá certo? E vai responder a letra A, B, C e D. Certo? Facinho, facinho. Observa o anúncio e responde os itens A, B, C e D. Tá certo? Então, meu abraço a cada um de vocês, meus amores, minhas meninas, meus meninos do 4º ano. Vocês têm assim, ó, um resto de dia maravilhoso. Tá certo? E na próxima aula nós estaremos aqui de novo. Não pode esquecer de mandar atividade para mim. Não pode esquecer também que você não manda para mim no privado, mas você posta na plataforma. Tem gente que está em falta comigo, hein?
está mandando nem no meu privado e nem na plataforma, tá certo? Mas eu aguardo a devolutiva de vocês, tá certo? Fiquem com Deus, meu beijo, meu abraço, bênçãos para cada um de vocês, para cada família, certo? E até a nossa próxima aula.